Isso remete à situação na qual hoje vivemos, em situações dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas. Eu não vou entrar em detalhes aqui de nada de costumes, de usos e costumes. Não vou. Mas quando fala de imoralidade, nós já podemos pensar essa ruína. Quando fala de espiritualidade, nós também já podemos pensar na ruína em que as nossas igrejas têm sofrido por causa dos modismos. E não é à toa que nós tivemos lições nos trimestres anteriores que trataram destes assuntos. Tá certo? Trataram muito bem destes assuntos. A idolatria, quando fala de idolatria, a Bíblia inteira está tratando deste assunto. Então, não é nada novo. Isso aqui sempre existiu. E são assuntos para a gente passar séculos pregando, falando e trazendo ao conhecimento. Não para estar ensinando sempre, mas para que as pessoas possam lembrar que existe um Criador. E ele sim é que merece honra, glória e louvor. E não a criatura, aquilo que foi criado por ele. Tá certo? Muito bem. O terceiro subtópico, ainda do primeiro tópico, não vai tratar do assunto como estende as visões de Deus. Como entender as visões de Deus. Como entender as visões de Deus? No capítulo 8, versículo 3, diz assim, amados. Capítulo 8 e o versículo 3 vai dizer assim, olha. E estendeu-me a forma de uma mão e me trouxe pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ou seja, o profeta foi como se fosse erguido uma determinada altura simbólica, sim, lógico, mas foi uma visão, na qual ele foi levado a Jerusalém em espírito, como se ele estivesse presente, em corpo presente. Então a visão é clara. Ele foi levado em espírito, essa visão é claríssima. Ele foi transportado em espírito da Babilônia para Jerusalém para mostrar, para ser mostrado o que estava acontecendo. Para que, quando Deus punisse aquele povo, eles não tivessem do que reclamar, contestar, porque eles estavam em falha. Louvado seja Deus. É interessante isso, é muito importante. Muitas das vezes Deus requer alguma coisa de nós e às vezes estamos sim em falha e queremos ser aprovados em situações que Deus não tem nada a ver, porque eu estou em falha, eu preciso me consertar. Né? Pois é, Deus ainda tem Ezequiéis, ainda. Eu creio que Deus ainda tem profetas na terra para trazer a palavra, para evitar o perigo iminente. Mas Deus tem profetas ainda com palavra de e não com eminência. Palavra com qualidade.
palavra com veracidade, com revelações escatológicas para a atualidade, para o hoje, para o agora, eu creio. Amém, amados? Muito bem. Segundo tópico. Segundo tópico vai tratar sobre as abominações. E aqui nós temos um terceiro tópico que vai falar também das abominações, só que em uma segunda parte. O escritor, o autor desta revista, ele chama essa parte de, essa abominação de primeira parte, onde vai tratar exclusivo da imagem de ciúmes, que está no versículo de número 5. E o que diz o versículo 5? O versículo 5 da nossa lição vai dizer assim, olha. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, a porta do altar, estava imagens de ciúme à entrada. A imagem de ciúmes é literalmente ídolos, uma espécie de ídolo, uma espécie de substituição de Deus, né? Na qual no livro dos Reis, no capítulo de número 21, e o versículo de número 3 e o versículo 7, existia uma imagem de madeira, onde o deus Azera, o Azerá, foi colocado no templo para a adoração. Então, esse Deus Azera, ou Azerá, e Deus com D minúsculo, o Deus de D minúsculo, não é o Deus verdadeiro. Então, o Deus verdadeiro não tolera a idolatria. Isso gera abominação, e por esse motivo que ele não tolera, gera em Deus ira, trazendo ciúmes, ou seja, zelo pelo seu povo. O Deus verdadeiro não quer que eu, como adorador, seja dividido com outro, né? Ele disse lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, quando acontece aquele combate entre Elias e os profetas de Baal, né? Elias faz a pergunta para eles: por que cocheais em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, então sirva-o. Mas não podemos cochear em dois pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso, é nesse sentido que as imagens que estavam sendo colocadas no templo provocava os ciúmes de Deus. Ou seja, provocava em Deus o zelo de Deus pelo povo, pelo seu povo. Muito bem. Segundo tópico, subtópico, o culto aos animais e répteis, que está aqui no versículo de número 10. Olha o que diz o versículo 10. E entrei e olhei, e eis que
toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. Então aqui, amados, está denominado um culto secreto. Existia uma recâmara secreta. A lição vai estar falando uma recâmara secreta no templo, onde existiam imagens, pinturas de todo tipo de répteis. E aqueles répteis, aqueles animais, tinham pinturas na parede daqueles animais, na qual aqueles anciãos, aqueles homens que foram separados para instruir a população, os moradores, no templo, estavam adorando. Misericórdia. E aí a lição vai estar dizendo que este processo foi chamado de um certo culto secreto. Culto secreto. Onde trouxe o paganismo, uma adoração clandestina, às escondidas. Ou seja, ninguém vê. Tanto é que eles próprios dizem, olha, o Senhor não nos vê. Engano, né? Engano. Caso esteja você nessa situação, no templo, lá na sua igreja, você, aleluia, glória a Deus, e fora você adora outro tipo de Deus falso, né, que por um acaso também tem consultado aí as cartomantes de Baal, tenha cuidado, porque Deus vê. Deus ainda levanta pessoas para trazer a mensagem correta, real, e nos alertar, tá bom? Muito bem. Só que para Deus não existe, eu coloquei aqui só para Deus não existe escondidas, secretismo não existe, e também não existe sombra de variação. O Deus que servimos, o Deus verdadeiro, Deus de Ezequiel, ainda é o Deus de hoje. Aleluia. E Ele zela. Ele tem ciúmes da minha vida, da tua vida. Ele tem zelo por mim e por ti. Glória a Deus. Ele não vai perder a nossa vida, não. Muito bem. Terceiro subtópico vai dizer que existia lá 70 anciãos, versículo de número 11 aqui da leitura bíblica, vai dizer que existia 70 anciãos. Aqui fala de liderança, dos líderes. Essas lideranças aqui do templo eram aqueles que tinham a prerrogativa, como eu já falei, a responsabilidade de ensinar, de ministrar para o povo. Mas esses maiorais, esses príncipes que falam na lição, eles eram os corruptos e corruptores, que eles levavam o povo, que eles tinham a prerrogativa de ensinar a comunidade cristã da época